Pessoal, vamos falar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, como é que está a situação lá, já é o segundo mês de guerra que está acontecendo e a grande questão é, os russos estão saindo do norte do país como prometeram ou não? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Coronel Ancap, Davi Lozada e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, ou as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto mesmo, deixa eu dar um aviso para vocês. Eu vou estar viajando hoje e retorno no dia 3 de abril, no domingo. Então, nesses dias, nesses 4 dias que eu estou tirando para fazer alguns assuntos particulares, vou visitar alguns parentes, nesses 4 dias eu vou estar fazendo esse programa de um notebook. Então, não vai ter a mesma qualidade. Hoje eu ainda estou em casa ainda, hoje está normal, mas a partir de amanhã deve ser feito à distância. Eu não sei como é que vai funcionar, se vai funcionar bem, se não vai funcionar. Então, se tiver alguma interrupção, se não tiver vídeo, ou se atrasarem os vídeos, não se preocupem, é porque eu estou viajando, estou só com o notebook, então é mais complicado de produzir os vídeos. De qualquer forma, no dia 4 de abril eu estou de volta aqui, tá legal? Mas eu vou tentar produzir tudo direitinho. Se depender de mim, não vai faltar vídeo em momento algum. Não vai ter a mesma qualidade, mas vai estar com a informação que interessa, né? Pois bem, então vamos ao assunto que é o que interessa, né? A grande questão na guerra nesse momento é a informação que a gente teve. A gente já sabia que os russos estavam perdendo vergonhosamente aqui no fronte, aqui no norte. Repara o quanto de espaço que os ucranianos têm conseguido recuperar aqui. E aí veio a notícia que eles vão retirar as tropas e vão concentrar na região de Donbás e coisa e tal, né? E aí tem muita gente questionando, né? Vão mesmo? Será que vão mesmo? E é lógico que a gente não pode tomar essa informação dos russos como certeza da coisa, né? O fato é que tem muita gente achando que isso daqui quer dizer que é um withdrawal, ou seja, é um recuo completo. Não, ninguém nunca disse que era um recuo completo, né? O que está acontecendo, que a gente sempre deixou claro, é que as tropas estão saindo daqui e vão ser usadas na região de Donbás. Então não é um recuo que os russos estão fazendo, o que faz sentido do ponto de vista estratégico, tá? Como eu falei para vocês, estão perdendo, não estão conseguindo avançar nada aqui no norte. Então, por quê? Porque eles estão dividindo as forças dele nessa região toda. Então, já que não está funcionando, os objetivos dele principais são aqui mesmo na região lá de Donbás. Então, tira as tropas daqui e coloca para cá. Faz todo sentido do mundo. Então, é isso que eles estão fazendo. De qualquer forma, para a Ucrânia, isso é uma coisa boa, né? Porque isso alivia a pressão sobre Kiev, que é a capital do país. Agora, é lógico, fica todo mundo de sobreaviso. Ninguém sabe se eles vão realmente sair ou não vão sair. Eles estão reagrupando, de fato, isso tem imagem de satélite mostrando, eles reagrupando, mas se vão sair dali ou se vão fazer um outro movimento qualquer que ninguém sabe. Eu já falei para vocês, eu acho que vão mesmo sair. Porque é aquele negócio, como eles não viram que a coisa não está caminhando como eles esperavam, a alternativa que eles têm agora é conseguir conquistar aqui Donbás inteira e aí dizer que ganhou a guerra e fechar o assunto. Essa é a visão que me parece mais lógica para a situação, né? E de fato, a gente tem visto aqui em Chernobyl, né, a região lá de Chernobyl, eles estão realmente saindo de lá, né? Lembra Chernobyl, o palco de um ataque, de um acidente nuclear em 86, que muito trágico, o maior acidente nuclear da história. E o que está acontecendo em Chernobyl, né? A gente tem informação agora, eu havia falado para vocês que, aliás, toda essa área aqui, a Rússia vai sair, mas não vai sair inteira, tá? Eles vão deixar tropas ali justamente para deixar o exército ucraniano ocupado aqui. Se eles saíssem totalmente daqui, a Ucrânia poderia pegar esses exércitos daqui e jogar para cá, né? Para ajudar no Donbás, e eles não querem isso. Então eles vão deixar algumas tropas aqui em posições defensivas. E para isso eles cavaram trincheiras. E os caras foram burros o suficiente para cavar trincheira em Chernobyl. Eu falei outro dia que eu estava suspeitando que seria isso, estavam falando disso, mas eu não tinha certeza ainda. Parece que agora já temos a confirmação que chegaram 7 ônibus em hospitais da Bielorrússia, que fica aqui no norte, né? A Bielorrússia é esse país que fica aqui ao norte. Chegaram 7 ônibus com soldados sofrendo de síndrome de radiação aguda, ou seja, foram expostos à radiação na área de Chernobyl.
Chernobyl, bem ou mal, eles fizeram uma série de proteções desde a época do Ocidente para evitar a contaminação. Ainda tem uma área de exclusão enorme, e os soldados russos entraram nessa área de exclusão. E aparentemente cavaram trincheiras lá, né? Na época, a Rússia, na época a União Soviética, jogou terra em cima para tampar a radiação, né? Para tirar a parte radioativa principal ali do problema. E agora o pessoal vai lá e cavuca trincheira, faz trincheira em Chernobyl. Realmente é uma ideia assim de jirico, né? Aqui está a notícia em russo e parece que de fato eles estão saindo de Chernobyl. Pelo menos Chernobyl eles estão saindo. No resto da região eles devem estar reagrupando para sair também. Esse processo não é um processo rápido, reagrupar o pessoal todo para sair. Tem gente falando também que, na verdade, eles estão puxando essas tropas aqui por conta do controle da Bielorrússia. Por quê? Porque está acontecendo o seguinte: a Bielorrússia ela tem uma posição muito parecida com a Ucrânia. O povo de lá quer também mais ligação com a Europa e menos ligação com a Rússia. Só que o Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, ele é apoiado pelo Putin e ganha todas as eleições, aquelas eleições maravilhosamente arrumadas que o pessoal faz lá. Então, continua o país sendo controlado pelos russos. Só que o povo de lá não gosta, não. E o que estava acontecendo, né? Um grupo de operários das redes ferroviárias bielorrussas estavam sabotando os trens da Rússia de suprimentos. Ou seja, aqui muito dessa tropa russa que está aqui estava sendo abastecida pela Bielorrússia, né, que é a aliada dos russos. E daí o próprio povo da Bielorrússia estava sabotando isso para evitar ataques aos ucranianos, né? E parece que a situação lá na Bielorrússia está complicada, tá? Então pode ser que essa força militar da Rússia esteja indo para lá para conter uma eventual rebelião lá na Bielorrússia, porque imagina a situação do Putin, né? Se ele agora não apenas perde a Ucrânia, Donbás, Crimeia e ainda a Bielorrússia vira para o lado da Europa, né? Olha que coisa que seria essa tragédia dessa guerra. Então eles não querem isso. Pode ser que sim, que eles estejam puxando as tropas russas para conter uma revolução aqui na Bielorrússia. Eles estão falando aqui que mais de 38 pessoas foram pegas praticando sabotagem contra a malha ferroviária e foram presas no centro de detenção da KGB, no antigo centro de detenção da KGB, ou seja, estão sendo processadas criminalmente por isso, né? Então, dentre as coisas que obrigaram eles a fazer foi um vídeo de desculpas e coisa e tal, mas a gente sabe como é que é esse negócio, né? Vídeo de desculpa com uma arma na sua cabeça, todo mundo se desculpa, né? Não tem essa. A coisa indica só o quanto o Putin está perdendo o controle até na Bielorrússia. O Lukashenko continua grudado como um carrapato no saco do Putin, mas os habitantes, o povo da Bielorrússia, não está bem assim não. Inclusive tem até um batalhão de bielorrussos lutando junto aos ucranianos na guerra, né? Enfim, como eu disse, eu acredito que sim, que vai haver essa movimentação de tropas para Donbás. É a guerra que mais interessa a Rússia, é uma saída que ela tem agora. Ela já viu que o plano inicial dela de derrubar Zelensky, derrubar Kiev, não vai rolar. Então estou fazendo esse reposicionamento de tropas. É lógico, não é uma retirada de tropas apenas. Não é apenas retirar tropas. Vão mover as tropas do norte para Donbás. Enfim, e nem todos, como eu falei, vai ficar muita gente aqui ainda para manter o exército ocupado, né? Aqui na região norte, aqui, eles estão destruindo todas as pontes do rio Snov, esse riozinho aqui, ó, que sai próximo aqui a Chernihiv, ou seja, com a ideia justamente, deve ser isso, uma parte dos movimentos defensivos deles. Repara, quando você está defendendo, você destrói ponte, você destrói linha de ferro, né? Ferrovia, destrói qualquer passagem que o inimigo possa usar para te atacar. Os russos, como estavam atacando, não era interesse deles destruir nada, mas agora eles estão destruindo. Por quê? Porque agora eles querem ficar na defensiva. Eles vão deixar um número de tropas bem pequenos aqui e resistir aos ucranianos, manter os ucranianos ocupados até tirarem todo esse pessoal dessa região toda vermelha que está aqui no norte, né? Não vai ser fácil, mas também não é fácil para o soldado que fica aqui não, tá? Porque para o soldado que fica isso é meio que uma missão suicida, né? Eles sabem que vão morrer, o exército ucraniano vai limpar isso tudo aqui. A questão só é quando, né? Enfim, além dessa questão aqui no norte, tem uma outra coisa muito problemática que é
um campo de concentração. Ou seja, os russos estão fazendo um campo de concentração aqui próximo à Crimeia, na cidade de Chaplinka. É uma cidadezinha pequena, então eles estão fazendo isso daqui por quê? Porque eles têm feito seguidamente pegar pessoas, prender pessoas, principalmente o pessoal que faz protesto contra os russos, estão levando para campo de concentração e daí mandando para a Rússia. Isso é uma técnica russa conhecida, eles mandam lá para a Sibéria o pessoal e trazem pessoal do russo para botar naquela localidade para repovoar com russos. É coisa que vem desde a época da União Soviética. Um absurdo completo. No final das contas, é mais um crime de guerra russo aqui, ó, campo de concentração. Se faltava alguma coisa, não falta mais, hein? Muito triste isso. E bom, tem uma boa notícia hoje, os russos decretaram um cessar-fire, cessar-fogo na região aqui de Mariupol para permitir a saída de civis, né? Então, não é esse aviso não, tem algum outro aviso aqui, mas foi prometido pelos russos hoje um cessar-fogo, deve estar acontecendo neste momento que a gente está falando, a gente não sabe o resultado ainda, para permitir a evacuação de civis daqui. Mas a verdade é a seguinte, os ucranianos eles já estão começando a ganhar território em direção a Mariupol também, né? Como a gente está falando para vocês, eles estão ganhando muito território aqui no norte, mas aqui também eles já limparam toda uma parte aqui que estava de domínio russo e tem feito avanços também aqui no leste da Ucrânia. Aqui na cidade de Kherson, eles já estão atuando. Kherson, que era uma cidade que estava sob controle russo, não está mais. E também a região norte aqui, que tinha algumas tropas russas por aqui, eles já estão limpando essas tropas também. E agora parece que finalmente começaram a longa jornada, que não vai ser rápida, para chegar até Mariupol. Ou seja, isso dá uma esperança para o pessoal de Mariupol. Imagina-se que mais alguns meses, e se eles resistirem mais um mês ou dois, pode ser que essa coisa, que eles consigam, que os ucranianos consigam libertar Mariupol, ligar ela novamente ao resto do país, né? Bom, como eu falei para vocês, no vídeo passado, as próximas 2 semanas vão ser cruciais, né? Ou seja, é justamente para ver como é que vai ser esse movimento para cá e se realmente essas tropas russas vão fazer diferença aqui no sudeste, né? na parte de Donbás aqui da Ucrânia, né? Porque existe essa chance também de fazerem toda essa movimentação e, na verdade, o problema que eles estão tendo é um problema mais de ambiente, coisa e tal, muito menos do que quantidade de tropas. Então pode ser que a Rússia esteja fazendo toda essa movimentação de tropas sem nenhum ganho específico. Mas vamos ver, vão ser as próximas 2 semanas que vão dizer pra gente como é que vai andar esse tipo de coisa aqui em Donbás, né? Tomara que o cessar-fogo funcione hoje para tirar o pessoal lá de Mariupol, né? Bom, outra notícia que saiu ontem foi que a inteligência americana disse que o ditador, o Vladimir Putin, está sendo mal informado pelos seus analistas em Moscou, hein? Olha que coisa. A gente falando sobre isso aqui já desde o início da guerra. A gente falou, olha só, a guerra começou com premissa falsa, com relatório errado do FSB. O FSB mandou relatório dizendo que a Ucrânia ia cair em poucas horas, que já tinha um monte de gente comprada lá dentro, tudo falso. E a gente avisou isso aqui também. Eles não só foram mal informados no início da guerra, como continuavam sendo mal informados. Um dos motivos para a Rússia estar indo tão mal nesse conflito, veja, quando eu digo que a Rússia está indo tão mal, eu não estou dizendo que ela não está ganhando nada. Não, olha só, ela conquistou um monte de coisa que a Rússia é enorme. A questão toda está indo tão mal em relação ao que se esperava que um exército do tamanho do russo, um exército que é o segundo maior do mundo, fizesse num país que é um país pequeno. A Ucrânia é o país mais pobre da Europa, é mais pobre que a própria Rússia. Então, esperava-se muito mais. Um dos motivos para a Rússia estar indo tão mal é justamente que o Putin continua, o alto comando continua tomando decisões com base em relatórios errados, com base em relatórios que não dizem a situação real. Por quê? Porque ninguém quer falar a verdade para o Putin, porque a verdade é muito ruim. Então esse é o problema que o Putin está tendo. A gente já tinha avisado isso aqui desde o início, e agora parece que já ficou público, né? Então, e também não estão avisando os russos de o quanto as sanções econômicas
estão afetando a Rússia. Estão afetando muito mais do que muita gente está pensando por aí. Tem um monte de gente falando assim, ah não, olha só, o dólar vai acabar, a sanção vai machucar mais o Oeste do que o Ocidente, do que a Rússia, não sei o que lá, e não é bem isso não, tá? Como eu já falei aqui, a questão toda é a quantidade de poder industrial, de comércio, de livre comércio que você tem em cada bloco. É muito maior no Ocidente do que no resto do mundo. E mesmo com o Brasil, Índia, China, países enormes, não participando desse negócio, o fato é que nós somos países que não produzimos muito em termos de tecnologia. Mesmo somado todo mundo, não faz diferença tanto assim. Então, no final das contas, essas sanções à Rússia estão sim causando danos que vão levar a economia russa 30 anos para trás. E continua o pessoal não avisando o Putin porque fica com medo de falar, olha só, fizemos merda, né? Enfim, negociações de paz. Como eu falei para vocês, eu não acredito que vai sair nada aqui. O Zelensky está falando que vê sinais positivos, mas que ainda o inimigo ainda está no território e as negociações não tem nada de muito promissor, segundo o Kremlin. Esse aqui foi o Petrov, né, que é um porta-voz lá do Kremlin, mas parece que... Peskov, desculpe. Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, mas parece que os negociadores russos falaram legal, que está indo bem a coisa e não sei o que lá. Esquece isso daqui. Essa negociação de paz não vai andar por um bom tempo, né? Uma coisa que eles estão falando muito é que o 9 de maio, dia 9 de maio, foi o dia que a União Soviética ganhou dos alemães, né, dos nazistas e coisa e tal. Então, certamente, eles adoram esse tipo de coisa, de rememorar datas, né? Para quem quer saber uma história legal sobre isso, tem um vídeo lá no Visão Libertária sobre a história da cadela Laika, que foi sacrificada na Rússia na corrida espacial porque eles queriam atender um deadline de comemorar o lançamento dela numa data comemorativa dessas aí. É uma história pesada, muito triste mesmo, né? Vocês sabem da Laika, né? A primeira cadela espacial que voou num foguete. O que vocês talvez não saibam é que ela foi num protótipo de foguete que ainda estava em desenvolvimento. Eles esperavam recuperar ela, só que nesse protótipo eles sabiam que não havia como recuperar a Laika, né? Então depois ficou a imprensa toda dizendo, não, que infelizmente aconteceu um acidente, ela morreu, mas a história não é essa. A história é, eles sabiam que aquele foguete, naquela data, ele não estaria pronto para trazê-la de volta, que era uma viagem que ela iria morrer. No entanto, queriam comemorar a data. Enfim. Então eles querem comemorar o 5 de maio. Então você pode ter certeza que antes de 5 de maio não vai sair nada em termos de negociação de paz. A Rússia não vai ceder. O que ela vai querer fazer até lá, o que ela vai tentar fazer até lá, é pegar Mariupol e tentar um cessar-fogo no dia 5 de maio, declarando a guerra e ficando com toda essa parte vermelha que está aqui. Não acredito que isso vai funcionar, mas é o que eles vão tentar fazer, né? E bom, só para terminar aqui, lembra que eu falei que uma das técnicas que a Rússia poderia usar para desviar a atenção da guerra é justamente criar conflitos em outras regiões para distrair o mundo do problema na Ucrânia, né? E olha só, está saindo notícia agora na Ossétia do Sul, na Geórgia, que vai fazer um referendo de reunificação. O que que é isso? Ossétia do Sul, ó, isso daqui, esse trechinho aqui, esse pedacinho aqui. Repara como é que está marcado aqui, né? É porque justamente aconteceu a mesma coisa. A Geórgia também é um país que se tornou independente da Rússia. A história é muito parecida com a Ucrânia. E daí queria entrar para a ONU justamente porque sabe que ficar perto da Rússia sem ter proteção militar é suicídio. O que a Rússia fez? Estimulou, entre aspas, separatistas. Porque você sabe que esses separatistas, na verdade, são russos, né? Eles são treinados pelos russos, são feitos pelos russos. Não é um movimento natural que surge na região. Não é em Donbás e não é aqui na Geórgia também. Aí a Rússia estimulou esses separatistas e teve a Guerra da Geórgia, e aí essas áreas agora estão a Rússia reconhece elas como repúblicas independentes, como é que é o nome daqui? Abkhazia e Ossétia do Sul, que é esse daqui. Então, a Rússia entende como regiões com países independentes, mas o resto do mundo não entende que pertencem à Geórgia, né? É a mesma situação da Ucrânia, muito parecida, mesmo modus operandi da Rússia. E agora eles estão querendo marcar um referendo, olha só, estão querendo criar confusão lá na Geórgia de novo, para ver se distrai um pouco da questão na Ucrânia, né? O fato, a visão da coisa está aí para quem quiser ver, né? Cada vez mais fica claro que ganhar essa guerra a Rússia não tem como.
ela só tem como escolher uma forma de perder diferente. Vamos ver qual forma que ela vai escolher. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.